E a outra forma, pessoal, também é o levantamento com drone, né? Então, uma área dessa aqui, você coloca alguns pontos de controles, que a gente vai falar mais lá no Geomática, e faz o levantamento todinho, era o levantamento todinho aqui, e faz o processamento das imagens e gera uma imagem, modelo tridimensional dela, né, que gera o modelo digital do terreno, e aí depois você faz a vetorização interna para determinar os limites. Então é outra forma assim, mais barata e mais rápida, né? Lógico, você vai ter um custo, né, de computação inicial, né, de processamento, para o computador, para o drone em si, mas o trabalho em si fica muito mais simples. Ok? Então vamos lá. Levantamento topográfico é um conjunto de operações realizadas no campo e escritório utilizando processos e instrumentos adequados para a obtenção de todos os levantamentos necessários à representação geométrica de uma parte da superfície terrestre. Nos itens anteriores foram descritos os métodos e equipamentos utilizados na medição de distância e ângulos durante os levantamentos topográficos. Estes levantamentos, porém, devem ser empregados obedecendo certos critérios e seguindo determinadas etapas que dependem do tamanho da área, do relevo e da precisão requerida pelo projeto que os comporta. Bom, pessoal, o que isso quer dizer? Isso não vale a pena, não é somente ter um equipamento bom. Você tem que saber toda a metodologia, quais são os critérios, a precisão adotada, a seguir as normas adequadas para o levantamento topográfico, assim também para gerar, né, essa parte de campo, depois a parte de escritório, qual que é o software que eu vou usar, ou qual que é a forma de cálculo que eu vou estar efetuando, e depois fazer a planta topográfica junto com o memorial descritivos e outras simbologias, né, que eu vou apresentar para vocês aí, ok? Bom, levantamento topográfico. Na sequência, portanto, serão descritos os métodos de levantamento planimétrico que envolve as fases de reconhecimento do terreno, que eu acabei de mostrar para vocês, né? Você chegar lá no campo, fazer toda uma análise, um reconhecimento, ver onde você vai instalar seu equipamento, ou qual equipamento vai ser adotado, e essa primeira parte de reconhecimento. Depois o levantamento da poligonal. Essa poligonal aqui vai ser a poligonal onde você vai fazer todos os cálculos de correções para, a partir disso, fazer o levantamento das feições planimétricas que te interessam. Aqui é só o apoio, né, onde nós vamos estar determinando os erros e a precisão do levantamento. E aqui é onde você vai fazer o levantamento das feições, por exemplo, os limites, os limites da propriedade, cursos d'água, onde tem uma casa, os pontos de elevação que fazer a curva de nível depois, a topografia e assim por diante. O fechamento, áreas e coordenadas, que envolve a parte de escritório. Nós vamos calcular a partir da planilha poligonal qual foi o erro de fechamento, a área, medida e as coordenadas de cada um dos vértices levantados, dos pontos levantados, certo? E a partir dessas coordenadas nós vamos fazer o desenho da planta topográfica e a descrição do memorial descritivo, onde esse memorial descritivo é você descrever através de um documento o tamanho da propriedade, a localização da área, os vértices, né, as coordenadas dos vértices e assim por diante da propriedade. Bom, já falei dessa primeira etapa aqui, que é reconhecimento do terreno, que é percorrer a região a ser levantada e definir os pontos que caracterizam a mesma. Os pontos são aqueles que definem os contornos do terreno, a posição, os acidentes naturais e artificiais no seu interior. O levantamento poligonal básico consiste no levantamento dos pontos que definem as linhas divisórias da propriedade. Se a propriedade for muito grande, em vez de uma só poligonal, pode dividi-la em duas ou mais poligonais. A divisão pode ser feita com base nas linhas divisas internas, tais como cerca, estradas e córregos, etc. Então, aqui, quando tem uma propriedade muito grande, você pode dividir essa propriedade em polígonos menores para auxiliar no levantamento, tá?
Levantamento das feições planimétricas. Consiste em definir os acidentes naturais e artificiais existentes nas áreas a se levantar, tais como estradas, cursos d'água, os pontos que definem relevo, benfeitorias, etc. Que eu falei para vocês já. Fechamento das áreas e coordenadas. Né? Consiste na determinação dos erros de fechamento da poligonal, erro angular, erro de fechamento, que é o erro das coordenadas, né? E assim por diante. Vou falar daqui a pouquinho para vocês. Na verdade, vou falar na aula prática mesmo, aqui, né? Que nós vamos ter. Determinar as distâncias reduzidas, né? A distância lá que a gente já calculou na aula passada, e as coordenadas x e y. Calcular a área levantada. Bom, métodos de levantamento topográficos. Nós vamos apresentar aqui esses 5 métodos aqui de levantamento topográfico, tá? Mas, como eu falei, existem outros, né? Hoje está muito mais prática a tecnologia, você pode usar drones, GPS, assim por diante. Mas aqui eu vou dar uma ênfase como se fosse por teodolito, uma exceção total, tá? Bom, método de radiação, interseção, triangulação, ordenadas e caminhamento, tá? Método de radiação consiste em escolher um ponto no interior do terreno a ser levantado e, a partir deste, determinar os elementos para definir a posição dos pontos topográficos necessário à representação da superfície. Em geral, as operações de campo são realizadas a partir de uma única instalação do instrumento. Então, quando você tem uma área pequena, né, por exemplo, um lote ou aquela primeira propriedade que nós vimos aqui, ó, aqui nessa área aqui, ó, que é toda plana, mesmo sem ninguém, mas é toda plana, você pode instalar um único ponto aqui e, a partir dele, fazer o levantamento topográfico. Mas, às vezes, uma área maior, você precisa de mais pontos, né, para fazer esse levantamento por radiação. A posição escolhida para instalar o instrumento deve permitir a visada de todos os pontos que caracterizam o perímetro e os acidentes naturais e artificiais. Eu vou explicar aqui direto no desenho, né? Por exemplo, eu quero medir essa poligonal aqui, ó, esse terreno aqui, e eu instalei o aparelho aqui, ó, e medi o ponto A, né? Vamos supor que eu zerei no ponto A, ou zerei no norte aqui, ó, e fiz a medição angular desse ponto 1 aqui, ponto 1, e a distância reduzida. Depois eu medi o ponto 2, essa distância DH2 aqui, ó, e peguei o ângulo horizontal. Depois medi o ponto 3, né, a distância reduzida desse ponto 3 aqui, ó, e o ângulo diferente, esses ângulos horários aqui, ângulos horizontais, em relação ao ponto 1 aqui, por exemplo. Depois o ponto 4 e assim por diante. Então, de um único ponto eu tenho a distância e o ângulo. Tendo a distância e o ângulo, eu consigo determinar as coordenadas desses pontos aqui, em cada um desses pontos, depois traçar as minhas linhas aqui da minha poligonal. Tá? Esse aqui é um método por irradiação. Na prática eu vou dar mais ênfase nisso aqui, eu vou explicando detalhezinhos de cada um para vocês. Eu só preciso entender aqui, eu instalo o aparelho aqui. Para me orientar, eu vou zerar meu aparelho primeiro aqui no meu norte magnético, norte geográfico, meço aqui o meu azimuth, certo? Depois eu zero meu aparelho, posso até zerar ou não, mas eu travo meu aparelho aqui, o ângulo, né, no ponto 1 e meço o ângulo entre o ponto 1 e o ponto 2, esse ângulo aqui, e determino a distância, e assim por diante. Depois o ângulo de 1 em relação a 2 e assim por diante, tá? É assim que se faz um levantamento topográfico. Para isso, né, existe a caderneta de campo que a gente vai usar, né? Que seria, por exemplo, estou no ponto P aqui, medindo o ponto 1, qual foi a leitura do fio inferior, do fio médio, fio superior, um ângulo horizontal e um ângulo vertical. Medir esses ângulos aqui, eu determino depois a minha distância reduzida e a minha diferença de nível. Não vai dar para escrever. É a minha diferença de nível. Tá? Então, essa parte aqui é a minha caderneta de campo. Então, eu medi para o ponto 1, estacionando o aparelho em P, medi para o ponto 1, ponto 2 e assim até o ponto N. Tá? No nosso exemplo ali, até o ponto 7. Observações. Empregar de modo geral como auxiliar nos levantamentos, nos caminhamentos para levantamento de detalhes.
empregado para levantamento de áreas pequenas e descampadas. Em se tratando de áreas maiores ou irregulares, quanto ao contorno, pode-se empregar este método de levantamento utilizando mais de uma sede de radiação. As sedes deverão ser interligadas por meio de medições de ângulos e distância como o esquema abaixo. Por exemplo, aqui eu tenho uma área maior, eu estacionei primeiro no ponto 1 e fiz aqui o ponto 1. O que eu pude ver no ponto 1, eu marquei aqui, vou esses pontos aqui. Ó. Deixa eu mudar o ponteiro. O corpo fica mais fácil. Eu consegui medir a partir do ponto 1, esses, da estação 1, né? Esses pontos X aqui. Ó. Depois eu meço também o ponto B e instalo o aparelho agora no ponto B. Com o aparelho instalado no ponto B, eu vou, né, e tomando como referência o ponto A, eu vou medir esses outros pontos aqui em áreas muito grandes. Tá? E poderia ter um outro ponto C, né? Por exemplo, aqui, até nesse exemplo aqui que eu fiz aqui, ó. Por exemplo, digamos que aqui eu tenho um ponto A, um ponto B e um ponto C. Eu consigo enxergar esses pontos aqui e fazer minha poligonal interna. E a partir de cada ponto desse aqui, ó, eu faço o meu levantamento por irradiação. Desse aqui eu pego esse e esse. Desse ponto eu pego esse e esse. Então eu consigo fazer levantamento, né, usando aqui 3 pontos para uma área maior. Tá? Ele é muito, esse método de radiação ele é muito auxiliar para usado, né, usando o método poligonal básico aqui, ó. Tá? Usando aqui, eu calculo toda a minha correção nessa poligonal aqui que eu estou fazendo, que tem esse tracinho. Vamos lá. Métodos por interseção. Neste método, os pontos topográficos são definidos pelas interseções dos lados de ângulos horizontais medidos na extremidade de uma base estabelecida no terreno. A única distância a ser medida nesses dois métodos é aquela correspondente ao comprimento da base, geralmente medido numa trena. Por exemplo, aqui, ó, eu meço aqui o ponto P e o ponto Q. Isso aqui eu tenho, tá? Medida essa distância aqui. E a partir do ponto P e do ponto Q, por exemplo, ó, eu tenho aqui, eu medi qual que é o ângulo horizontal de P, ó, zerando em Q, eu meço o ângulo de P até 1. Aqui depois eu instalo o aparelho em Q, zero o aparelho em P e meço esse ângulo aqui até o ponto 1. Então, tendo essa distância aqui e esses dois ângulos, eu vou ter até o terceiro ângulo aqui, por se tratar de um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. 180 menos esse, eu vou achar esse ângulo alfa aqui. Então, aí aplicando relações, por exemplo, lei do seno, eu consigo determinar qual que é, por exemplo, a distância de D está para seno de alfa, assim, vou chamar aqui essa distância PQ, né? Distância PQ. Assim como a distância P1 está pelo seno do ângulo oposto ao meu lado, que é o que? Esse HZ2. Z2 aqui. Então, aplicando, né? Então, o P1 é igual ao que? Seno de Z2 vezes PQ, que é a distância que eu já conheço, dividido pelo seno do alfa. Seno de alfa, que eu já tenho também. Então, a partir dessa relação aqui, eu consigo determinar qual que é essa distância aqui, e assim por diante. Eu faço esses métodos para todos aqui. E a partir disso daí, eu consigo gerar a minha poligonal. Esse método ele é muito utilizado, pessoal, em pontos, às vezes, inacessíveis. Por exemplo, vocês que já conhecem os C1 ali, né, sabe que naquela torre, por exemplo, que tem uma torre ali perto da quadra, né? Eu consigo, por exemplo, determinar qual que é a altura daquela torre sem precisar subir na torre, usando esse método aí de interseção, fazendo análise de interseção, certo? Infelizmente, né, a gente não consegue ter essa aula prática, mas é um método extremamente simples. Se eu achar algum vídeo aqui
né? Como é que alguém fez esse método de exceção, eu passo para vocês. Processo trigonométrico. Neste caso, as distâncias são determinadas por meio de equações trigonométricas, segundo a lei de Senones. Eu acabei de fazer aqui, ó. Eu conheço o ponto A e o ponto B, que seria o ponto P e o ponto Q. Quero determinar esse ponto P aqui, ó. A distância em relação a P, e B em relação a P. Então, eu tenho que A é igual a 50 metros, o ângulo Azinho aqui é de 40 graus, o ângulo Bzinho é de 85. Então, 180, que é a soma dos ângulos internos, menos 40 menos 85, eu vou achar o meu ângulo aqui, ó, que deu 85, né? Não. Quanto que dá? 180 menos 85, 95. 95 menos 40, 55. Então, o meu ângulo aqui é 55. Fiz conta certo? 180 menos 95, 95. 95 menos 40, 55. Então, esse aqui é 40 e esse aqui é 85. Certo? Então, eu quero determinar essa distância aqui, AP. AP, né? AB, né, está sob o seno de C. Ó, qual que é o ângulo oposto a B? É o ângulo C. Então, AB está sob o seno de C, que é igual o AP2 dividido pelo seno de B, que é esse ângulo aqui. Então, o AP2, ou seja, essa distância aqui, AP2, é igual a AB vezes seno de B. E aí eu calculo, eu não tenho esse cálculo aqui não, né?